Boa tarde, povo de Deus. Hoje eu vim trazer um pouco do meu testemunho para falar com vocês, de como foi que eu conheci Jesus e do momento assim que eu tô tendo meu momento espiritual com Deus. Esse testemunho já há muito tempo eu poderia ter dado, mas por causa de muitas coisas, muitos acontecimentos que aconteceram na minha vida, de ser muito perseguida. Eu acabei me frustrando porque era muita maldade, muita perseguição que aconteceu comigo, né? Então eu vou falar um pouco aqui hoje a vocês como foi que tudo aconteceu na minha vida. É, um tempo atrás eu fui selecionada para trabalhar em um condomínio de luxo e nesse condomínio não tinha ninguém morando ainda. Tinha só os funcionários. Tinha 6 funcionários, comigo que cheguei 7. Aí um dia, certo dia, cada um tinha o seu espaço para cuidar, né? E a gente tava limpando, ajeitando tudo para poder entregar o condomínio para os moradores. E um dia, quando foi um dia, eu tava assim, limpando assim o pátio. E aí eu aparei um pouco assim e fiquei assim olhando para os pés de árvore, que lá é um lugar assim que tem muita floresta, né? E aí eu botei assim a vassoura assim no queixo assim e olhei assim para a floresta. Foi questão assim de 1 minuto, mais ou menos. Aí de repente eu comecei a limpar. Quando eu baixei a cabeça, aí eu vi aquele papel assim nos meus pés com um desenho de uma rainha. Por sinal, era um desenho assim muito bem feito, muito bonito. Era uma coisa assim muito. Não sei nem explicar assim como era, como foi feito assim aquele desenho. E naquele desenho tinha bem assim: é, se você perdoar 70 vezes 7 se você fizer tudo direitinho como está aqui nesse papel, aqui, perdoando 70 vezes 7, você vai ser uma pessoa muito sucedida na vida, vai ser uma pessoa muito respeitada, sucedida na vida. Você vai ter para ajudar você, sua família e quem você quiser. Assim mesmo tinha no papel. Tinha mais outras coisas, só que assim não lembro, assim, mas eu lembro muito bem disso. E aí eu fiquei curiosa, né? Então eu fiz tudo aquilo direitinho como estava naquele papel. Fiz, agora só que assim, depois que eu fiz, eu esqueci, assim, não fiquei com aquilo na mente. E aí tudo bem, eu fiz tudo direitinho como estava, peguei assim os papéis, assim, esse papel eu tinha que fazer 70 folhas daqueles papéis, fazer 70 xerox e durante uma semana eu botando na casa das pessoas. Então foi isso que eu fiz, né? Eu não sei se isso foi bom pra mim, eu não sei, só Deus é que sabe. Aí eu fiz. Ah, sabe que assim, Deus conhece meu coração e Deus sabe porque o momento que eu tava passando por aquilo. E aí eu peguei eu fiz tudo direitinho como tava. Aí depois eu fui passando o tempo. E aí eu começava a fazer assim, lá dentro desse condomínio mesmo, eu começava a escrever louvor. Era assim, louvores que vinham na minha mente, assim, de questão de menos de 5 minutos eu já fazia aquele louvor. Aí vinha aquela coisa assim na minha mente cantando, né? E eu achava aquela cantoria muito linda assim dentro da minha mente. E aí eu ia escrevendo no papel, e aí de repente o louvor tava pronto. Aí eu começava a cantar, assim, né? Aí ficava pra mim, aí aguardando dentro de casa. Quando foi um certo dia, eu já em outra área, que era dentro do salão infantil de criança, eu tava sentada assim, era assim mais ou menos às 11h40 da manhã. 11h40, chegando para 12 horas. Eu sentada assim, sozinha na sala, no salão, porque só tinha só eu. E aí, de repente, eu vi aquela imagem, aquela sensação, assim, aquela pessoa na minha frente. Foi muito real, porque era como se fosse eu vendo Jesus vivo. E aí ele com a coroa na cabeça, né? Aquela coroa de espinho, tipo assim, de ferro. E eu vi que era de ferro. Era aquele sangue jorrando assim na cabeça dele, descendo no corpo todo. Ele tava. Era muito real assim o que eu vi. Muito. E aí
eu, eu só vi na hora que a voz falava bem assim, bem alto, assim, que era como se fosse o mundo todo visse. Mas eu acho que era só eu que vi. Aí eu vi assim, ele dizia assim, mulher, você vai passar por muitas aflições. E não tenhas medo. Em breve eu volto. Aí pronto, aconteceu isso. Só que aí foi tão forte, foi tão real naquele momento ali, que eu saía gritando para todo mundo dizendo que eu tinha visto de Jesus. E as pessoas não acreditavam. E aí pronto, aconteceu isso. E aí eu fiquei dentro de casa, eu fiquei continuando fazendo louvor. Tinha vezes que vinha assim, 3, 4, 5 louvor no dia para fazer. E tudo acontecia mais lá nesse prédio, não sei porquê, mas tudo acontecia lá dentro desse condomínio. Eu só conseguia fazer mais louvor dentro daquele condomínio. Aí eu ia fazendo louvor e ia guardando, né? Quando foi um dia, aqui na minha casa, eram as 11h40, era as 11 horas, ia chegar 12 horas mais ou menos. Eu me deu vontade assim de lavar a frente da porta, porque eu gosto de lavar mais à noite, porque os pessoal fica subindo e descendo, então eu gosto de lavar mais à noite para poder ninguém ficar me atrapalhando. Aí vem aquele senhor assim é um senhor aqui que mora na minha rua, e ele vinha da igreja. E aí ele me chamou pelo meu nome, né? E aí eu peguei, ele foi vir até a mim e falou para mim: Olha, eu tive uma revelação aqui agora com Deus mandando você procurar uma igreja. Ele disse que pode ser qualquer igreja, não tem importância de qualquer uma, pode ser qualquer uma igreja. Aí eu peguei, fiquei na minha. Aí quando foi depois de mais ou menos uma semana, eu tinha um sobrinho que ele tinha morreu, né? E aí a gente foi fazer uma missa de sétimo dia nessa igreja não é uma igreja, aqui perto da minha casa. E aí quando eu cheguei lá, eu entrei na igreja, porque assim, eu nunca tive, eu nunca fui de igreja, eu nunca tive andava na igreja. E aí nesse dia que eu fui nessa igreja, eu senti assim muitas coisas assim fortes demais. Eu senti assim muitas coisas assim fortes dentro dessa igreja. E aí eu comecei a voltar, eu comecei a frequentar essa igreja. Aí eu frequentei essa igreja e aí comecei a entrar num grupo de oração. Eu fiquei indo um bom tempo. E quando foi um dia, Deus me deu para eu contar um testemunho, que foi esse que eu vou contar a vocês. Que foi assim, eu estou aqui para glorificar o nome de Deus e não o meu, porque eu não sou nada sem Deus. Então, assim, quando a gente tem um testemunho que é de Deus, a gente tem que falar, porque nem muitas pessoas não acreditam na minha história. Então, assim, que acreditando ou não, para mim não importa. O que importa é que aconteceu aquilo comigo. E eu era muito assim, muito perseguida dentro dessa igreja. Eu não sei porquê, mas eu era muito perseguida mesmo. Todas as vezes que eu estava no grupo de oração, que eu tinha revelação para dar, eu nunca podia dar, porque sempre vinha pessoas para cortar, entendeu? E aí, quando foi um certo dia, eu estava viajando para a cidade, para meu interior, eu, mais 2 irmãs e uma sobrinha. E aí a gente foi, quando a gente chegou num certo lugar, a gente passou numa, num posto de gasolina para botar gasolina no carro. Quando a gente foi saindo do posto, a gente foi assim saindo pelo canteiro assim para poder pegar a pista. E quando a gente foi saindo, assim, porque assim tinha a parte que era muito assim minha ladeira, então minha irmã tava procurando um lugar mais plano para poder entrar na pista. E aí naquilo eu vi um caminhão do baú saindo de dentro da pista, saindo da pista e vindo na nossa direção. E aí eu ficava assim comigo, dizendo assim, quando eu vi aquele caminhão saindo, eu falei assim, meu Deus, esse caminhão vai passar onde aqui? Aí eu ficava dentro da minha, assim, vendo aquilo, né? Mas era uma coisa assim muito estranha ali naquele momento, que eu não sei nem assim explicar como foi que tudo aquilo ali aconteceu. Aí eu tô achando também que a minha irmã via esse caminhão. Porque assim, se ela tava vendo aquele caminhão vindo, por que ela não tirou logo aquele carro da pista?
não procurou um jeito de tirar aquele carro da pista. Então, assim, o espaço era muito estreito para vir um carro e querer passar na nossa, do lado. Não tinha espaço, porque era bem estreitozinho o espaço. Aí, quando eu vi aquele carro se aproximando, eu via, assim, a minha barriga deu um empurro, né? Deu um empurro. Aí eu fiquei parada. Eu achei estranho, porque foi assim, um empurro assim na minha barriga que deu. Aí, de repente, deu outro empurro. Aí eu não olhei. Aí, quando deu o terceiro empurro, aí eu olhei assim para a barriga. Quando eu olhei para minha barriga, eu vi o rosto de uma criança. Aí eu disse assim dentro de mim, tá repreendido em nome de Jesus. Não sei se era para dizer isso ou não, mas eu acho que era. Porque era um momento ali de Deus estar salvando a gente. Quando eu falei assim, tá repreendido ou não, que eu olhei assim para o caminhão já estava quase perto da gente. Mas ali parece que assim, que Deus ali estava fazendo de tudo para aquilo ali não acontecer. Aí foi quando eu dei encostei assim na minha irmã e mandei que ela tirasse o carro. Aí foi que na hora quando eu encostei nela assim, parece que ela, como se parece assim que ela estava aérea assim, não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Aí foi que ela pegou, jogou o carro assim para cima ligeiro para a pista. E aquele caminhão passou naquela velocidade. E aí quando ela jogou o carro para a pista, aí me deu vontade de olhar para trás. E aí eu não via um carro atrás, porque a pista é assim, a pista ela é o tempo todo movimentada, né? E nesse dia, na hora que me deu vontade aquela de olhar assim para trás, eu vi que não tinha carro nenhum. Aí aconteceu isso. E aí a gente seguiu em viagem. E aí eu fiquei assim pensando, aí eu perguntando assim pra ela se ela não tinha visto, ela disse que tava sentindo que tinha algo, mas não tava, parece que ela tava assim meio aérea, parece que aquele homem do caminhão também ali tava meio dormindo, ninguém sabe o que tá acontecendo, que foi assim, eu só sei dizer assim, que quando essa criança apareceu na minha barriga, era ali para salvar a nossa vida, porque é um carro pequeno da minha irmã, com aquele caminhãozão do baú, ali ia acontecer uma tragédia ali que ia acabar todo mundo. E aí pronto, a gente foi, seguiu em viagem. Eu contei para elas, mas parece que elas não acreditaram, minhas famílias não acreditam muito nas minhas coisas. Eu contei para ela tudo que tinha, para elas o que tinha acontecido. E aí pronto, a gente seguiu em viagem. Quando a gente passou o dia todo na casa do meu irmão, aí quando foi de tardezinha, que eu ia para ficar lá, né? E elas iam voltar. Quando foi de tardezinha, na hora da gente voltar, aí elas se arrumaram e entraram dentro do carro para voltar. Só que aí o Espírito Santo tocava em mim, no meu coração. Ela dizia: Você também não vai poder ficar, você vai ter que ir com elas. Aí eu falei assim: gente, não, peraí, que eu vou também com vocês. Aí ela: Oxe, menina, tu não veio pra ficar? Aí eu falei: Não, eu me deu vontade assim também de ir embora agora. Eu senti uma coisa dizendo que eu tenho que ir embora com vocês. Aí eu vim, a gente com elas. Só que eu tinha levado a minha Bíblia, né? E na hora que eu saí de lá, aí uma coisa, algo me dizia assim, faça a oração. Eu fiz a oração e deixei a Bíblia assim no meu colo. E aí quando a gente veio de lá pra cá, aí ia acontecer mais outra tragédia, mas Deus não deixou acontecer. E aí ia ser uma coisa assim muito, muito assim, sabe? Uma coisa assim muito estranha naquele momento. Minha irmã vinha, vinha um ônibus na esquerda e minha irmã vinha na direita. E vinha aquele carro atrás que eu achava que minha irmã estava prestando atenção naquele carro que estava atrás. E aí, de repente, esse carro encostava de junto do carro dela, encostava, e parece que ela não estava enxergando, ninguém sabe o que estava acontecendo. Que parece, de uma hora para outra assim, aquele carro entrou assim entre minha irmã, o carro da minha irmã e o ônibus, entrou naquele meio ali pequeno, que ninguém sabe como foi que aquele carro entrou ali, aquele carro estava numa velocidade tão, tão rápida que de uma hora para outra aquele carro desapareceu assim, da frente da gente. E aí pronto, aí quando foi um dia, aconteceu tudo isso comigo. E quando eu comecei, eu estava indo para essa igreja, um dia a igreja estava muito cheia, festa de Pentecoste, e Deus tocava no meu coração que era para eu dar esse testemunho. Eu sentia o Espírito Santo mandando eu dar esse testemunho. E aí, quando eles chamaram, eu falo assim: as pessoas que queiram dar esse testemunho, venham para aqui, para o altar. Aí, quando eu estou no testemunho,
tem uma moça o tempo todo me dando sinal que era para eu sair dali, que eu não fui convidada para dar o testemunho. Aí uma coisa me dizia, me puxava e dizia, não saia daqui, não saia. Aí eu peguei e fiquei ali, dando deu o testemunho do que aconteceu. E aí, nisso aí, pronto. Pra mim foi a gota d'água, porque foi muita perseguição, que eu tava dentro da igreja. Eu era muito perseguida, eu era algo assim estranho que eu não, eu não conseguia entender, porque era tanta gente assim perseguindo, né? E eu ficava na minha, o tempo todo eu ficava na minha, não fazia pergunta a ninguém, não tirava pergunta a ninguém. E aí fui indo. Aí sempre Deus me dava revelações lá dentro da igreja para eu falar, para eu dizer nessa igreja. Eu tinha muita visão assim, de ver assim 12 apóstolos assim sentado, e via um padre assim no meio, de roupa todo mundo de roupa branca, e via aquele padre com a mão nas costas, andando para lá e para cá, conversando com aqueles apóstolos. Eu via assim, muito assim, o teto da igreja assim, virando em céu, e aquele homem todo de roupa branca, jogando, como se fosse assim, com aquele vaso de ouro assim, jogando, e caindo como se fosse assim, aquele sangue, né, dentro da igreja. Eu via assim, muita coisa assim, era muita coisa que eu via dentro da igreja. E também eu ouvia muita coisa que estava me prejudicando. Muito mau cheiro assim dentro das igrejas quando eu sentava. Tinha vezes assim que eu sentava assim, aí a igreja alotava, e naquela cadeira que eu sentava, ele não sentava diante de mim ninguém, né? Só que eu ficava observando por quê. Só que começava a sentar, só sentar as pessoas quando não tinha mais espaço para sentar, e as pessoas começavam a sentar. E aí naquele tempo, naquele momento ali, eu via muito cheiro, muito odor assim, um mau cheiro saindo, entrando ali dentro da igreja. E aí eu perguntava para as pessoas assim, de estar do meu lado, porque se a pessoa sentia aquele mau cheiro, aí dizia que não. Aí só eu que sentia aquele cheiro, só eu sentia aquele cheiro, e aquele cheiro me agoniava, aquele cheiro me deixava doente. E aí era assim, sabe? Muita coisa assim. E aí pronto, eu continuei lá dentro da igreja, assim mesmo, tudo o que estava acontecendo eu continuei. Teve uma vez um padre assim, bem assim, frisinho, assim, que se ninguém daria nada. Aí o Espírito Santo um dia usou o padre, esse padre estava tendo festa de Pentecoste, o padre usou esse padre para esse padre foi até a mim, botou a mão no meu ombro e falava assim: o Espírito Santo está muito triste por tudo que vocês estão fazendo aqui com essa moça. Aí pegou, falava muita coisa para esse povo sobre o que estava acontecendo. E era assim, eu sentia assim que aquele padre ali ele não gostava muito de mim, só que ficava na minha. Não sei por que que ele não me suportava muito, não me suportava, e eu ficava na minha, não tirava pergunta para ninguém, eu ficava comendo tudo ali calado. E aí teve um certo tempo que ele estava fazendo coral, ensaiando coral, e a menina me perguntou se eu queria participar, eu queria. Aí, pensar que não, aí a gente começava a cantar lá dentro. E aí, como a minha voz era um pouco assim grossa, elas começavam a rir da minha cara, fazendo tudo assim, elas ficavam fazendo chacota, não, e olhando, cochichando, olhando para mim, e eu ficava na minha. Aí, como o rapaz que ficava dando ensinando a gente, ele mandava, tem hora assim que eu parava e ele fazia, ele me dava sinal para eu continuar. E aí eu começava a louvar, né? E aí pronto, aí foi sempre essa igreja sempre tinha festa. Quando foi um dia eu conversei com uma moça que era a menina que cantava no coral, a moça que cantava no coral. Eu levei um louvor para a igreja, porque eu falei assim, meu Deus, o que é que eu tinha que fazer com esse louvor? Que eu não sabia, ninguém me dava, pedia assim ajuda para as pessoas, ninguém me dizia nada. Eu só era boa dentro dessa igreja só para os momentos melhor, num momento assim de ajudar. Mas para alguém me ajudar, eu falar me entender o que era que eu tinha que fazer, ninguém me ajudava. E um dia eu tomei coragem e perguntei a ela que eu fazia louvores, eu levei assim uns 6 louvores, e eu dizia a ela que eu fazia esses louvores. E o que era que eu tinha que fazer, que procedimento era que eu tinha que tomar lá dentro. Aí ela olhava o louvor. Aí ela fez, é você que faz isso aqui? Eu falei assim, sou eu.
Aí ela olhava assim os louvores, né? Depois assim, deixa aqui comigo que depois eu vou chamar você para orar. Só que aí, quando eu chegava no outro dia, ela passava assim por de mim, fazia de conta que não me conhecia. E aí eu fui observando aquilo, observando, e sempre eu dizendo que ia me chamar para orar, e não me chamava. E aí, pronto. Aí eu continuei dentro dessa igreja. Aí essa igreja, quando foi um tempo, teve um tempo que teve e outras igrejas iam para lá, outras pessoas de grupo de oração, e fazia aquele círculo de grupo de oração dentro dessa igreja. Era de domingo. E tinha uma mulher que ela se levantava muito contra mim. Eu não conhecia essa mulher botava o dedo na minha cara, me dizia tanto desaforo. E eu ficava parada sem saber o que falar, por que ela fazia, me agredia tanto. E eu perguntava para a moça do grupo do que eu tava, né? Por que ela tava falando aquilo comigo, que eu não conhecia ela. Assim, não, é coisa da sua cabeça. Aí eu falei assim, não, você não tá vendo o que ela tá fazendo comigo? Não, ela tá aqui falando com todo mundo. Eu falei assim, por que ela só vem em cima de mim e bota o dedo na minha cara e me diz tanta liberdade assim e não fala nada com vocês? Aí ela começava a dizer tanta coisa minha, aí eu peguei e saí, fui embora para casa, eu com a outra colega que ia junto comigo, e de repente saía um menino, a igreja assim tinha um portão, quando eu fui chegando assim no portão para ir embora para casa, eu tava chorando porque eu não tava aguentando muita maldade comigo. E saiu uma criança de dentro da igreja, me acabando de chorar, dizendo, tia, não vai embora não, tia, fique aqui. Esse menino agarrou nas minhas pernas, esse menino chorava. E eu sem saber por que aquele menino estava acontecendo aquilo, aí saiu todo mundo da igreja para ficar olhando. E ele chorava, aí foi que eu baixei, conversei com ele, que eu não conhecia, nem conhecia a criança. Eu sei que era filho de uma mulher lá do grupo também, mas eu não tinha intimidade assim. Aí aquele menino chorava, aí foi que eu baixei assim com ele, comecei a conversar com ele. Aí eu conversei com ele, aí ele pegou e voltou para dentro da igreja. Aí eu fui embora para casa. Aí tudo bem. E acontecendo toda vez que acontecendo as coisas, eu tinha vezes que as mulheres falavam assim, ah, aqui tem duas pessoas aqui que recebeu uma mensagem, quando a gente estava no grupo de oração, que recebeu uma mensagem aqui e o Espírito Santo está mandando vocês entregar essa mensagem. Aí foi eu que recebi, a outra foi outro rapaz que recebeu. Aí o rapaz foi dar a mensagem dele, quando foi na hora de eu entregar, aí disseram que eu não podia não, que já tinha terminado o horário ali, que era para deixar para outro dia. Aí era porque eu tava vendo assim muito maná, tipo uma rodinha assim caindo em cima dentro do altar. E aí eu falei pra moça, cheguei a moça que me deu, entregou a mensagem. Aí eu falei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou assim: "Ah, minha filha, deixa pra lá. O Espírito Santo tá vendo tudo o que tá acontecendo. Porque tava vendo que era porque eu não queria mesmo que eu me desenvolvesse ali dentro daquela igreja. E aí eu já tinha visto também, outra vez, Jesus apareceu para mim. No grupo de oração, Jesus me apareceu para mim, de novo, real, assim, ele todo sanguentado na cruz. E era para eu entregar a mensagem que o rapaz falou, que era. Aqui tem uma pessoa que recebeu uma mensagem agora e o Espírito Santo tá mandando você entregar. Aí sempre na hora que eu ia para entregar, ela, não, já terminou o horário, deixa para outra hora. E era sempre isso aí. Era sempre isso. Tinha pessoas assim que estavam observando que eu estava sendo perseguida, mas ninguém queria falar nada. Então foi isso que ia acontecendo. Aí quando foi um certo dia, eu era isso aí era sempre festa de Pentecostes que acontecia isso. Um dia eu quero até dizer que eu já até perdoei essa pessoa há muito tempo. Eu só estou conversando meu testemunho porque eu quero, muita gente me chama de mentirosa e eu não sou mentirosa. E aí, quando foi um certo dia, eu tinha ido na rua. Fecha a porta. Eu tinha ido um certo dia na rua, e aí quando eu cheguei na rua, eu fui no banco, né, para tirar um dinheiro, e na minha bolsa tinha meu celular novo que eu tinha comprado naquela semana, tinha meu celular, tinha meu cartão, tinha minha senha, que eu não gravava assim na minha mente, mas só que eu levava o papelzinho para poder eu tirar. Era até o dinheiro de uma pensão do meu filho. E aí tinha assim, cartão, tinha celular, tinha minha identidade, tinha meu cartão de transporte, tinha tudo. Então eu fui no banco, tirei esse dinheiro e aí vim embora, peguei o ônibus e vim embora para casa. Aí, porque eu queria vir mais cedo, que era porque eu ia me arrumar ainda para poder ir para a igreja. Quando chegou
na porta da igreja, aí esse ônibus parou, que ele tava vindo para fim de linha. Aí esse ônibus sempre para na porta dessa igreja, porque é um ponto. Aí o ônibus ficou assim parado, demorando, e aí me deu vontade de falar assim, eu vou levantar e vou me embora andando. Aí naquilo que eu levantei e vim me embora andando, eu acabei esquecendo a minha bolsa dentro do ônibus, assim, em cima da cadeira. Aí quando eu cheguei em casa, assim, eu ainda fiquei assim, demorou um pouco, assim, né, que eu me deu vontade de eu ir na bolsa, pegar meu celular. Aí quando eu procurei a bolsa, não achei a bolsa. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que que aconteceu? Eu deixei minha bolsa dentro do ônibus, esqueci minha bolsa dentro do ônibus. Aí meu irmão falou assim, vai no ponto do ônibus, no final de linha, que era o final de linha aqui em cima, perto da igreja. Aí eu fui lá ligeiro, perguntar para o homem se alguém tinha deixado, do ônibus, eu tinha deixado minha bolsa lá. Aí ele falou assim, aí ele perguntou ao ônibus, aí eu falei assim, tá o ônibus. Aí ele falou assim, mas esse ônibus, ele passou aqui, ele deu a volta e ele volta logo, porque ele já deve estar para voltar, porque pelo tempo que ele já saiu, ele já deve estar para voltar. Aí eu falei assim, ô moço, dá para o senhor ligar para esse cobrador, motorista, para ver se esqueceu, se eles viu alguma bolsa? Aí ele falou assim, mas senhora, um momento, uma hora dessa a mais, não existe mais bolsa dentro de ônibus. Se a senhora esqueceu mesmo dentro do ônibus, não existe mais dentro do ônibus. Aí eu falei assim, mas dá para o senhor fazer isso? Aí ele falou assim, eu tentar aqui. Aí ele já sabia que o ônibus foi, né? Aí ele ligou assim, aí ele pegou e falou. Ligou para esse motorista e o cobrador, né? Que esse cobrador era até cristão. Aí ele disse, mas quando ele falou assim, como foi? E que era que ela esqueceu essa bolsa? Ela disse que já tem tempo. Aí ele falou assim, a gente já tá voltando para ir. Aí ele falou assim, ela disse que ficou em cima ela ficou dentro do ônibus, na última cadeira, perto da entrada do ônibus, na frente de trás. Aí ele falou assim, peraí que eu vou dar aqui uma olhada. Aí só que o ônibus, como ele disse que tinha gente dentro do ônibus, aí ele foi descendo assim, ele perguntou assim, viu uma pessoa sentada e viu uma cadeira vazia. E aí viu essa bolsa em cima da cadeira, era uma bolsa marrom. Aí ele falou assim, olha, pergunta a ela que bolsa é. Ele falou assim, olha, é uma bolsa marrom. Ela tá dizendo que é uma bolsa marrom. Aí ele abriu dentro da bolsa e falou assim, olha, tá. Ele falou assim, disse que ele falou assim, essa mulher tem muita sorte, essa mulher tem muita fé. É uma mulher de muita fé. Ele pergunta a ela o que é que tem da bolsa. Aí ele pegou, abriu a bolsa e aí falou, ó, ele disse que tá dizendo que tem um celular, tem cartão, tem tudo dentro da bolsa, tá com tudo dentro da bolsa, tem identidade, tem celular. Aí eu peguei, e tem R$ 130, que foi esse dinheiro que eu tinha tirado no banco. Tem R$ 130. Aí ele falou assim, é essa mesmo. Aí foi que ele disse que ele ficou falando, essa mulher é uma mulher de muita fé, de muita fé, de muita fé. E aí pronto. Foi quando eu vim para casa, aí ninguém acreditou no que aconteceu. Aí assim, é Deus. Aí eu falei assim, é Deus mesmo. Aí, porque o ônibus já estava indo, pegou muita gente já para levar, na volta já estava vindo de volta, né, para o ponto de novo. E aí eu peguei, me arrumei, eu ainda agradeci a eles, dei os R$ 30 a eles para eles se merendar, eles não queriam receber, mas aí eu peguei assim mesmo, dei R$ 30 a ele e vim para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, me arrumei e fui para essa igreja. Quando eu fui chegando dentro da igreja, aí eu peguei e o Espírito Santo falou assim, quero que você desse testemunho. E foi dizendo a mim o que era o que tinha acontecido para eu falar. Aí eu peguei, tinha uma moça assim na frente do escritório onde o padre fica. E eu falei com ela que eu tava querendo falar com o padre. Aí ela falou assim, é que eu tava querendo dar um testemunho. Ela falou assim, olha, eu não sei se vai dar para você dar hoje, mas eu vou aqui comentar com ele para ver. Aí eu fiquei assim do lado e ela falou para ele. Aí ele falou assim, é o quê? Aí ela falou assim, aí quando ele botou a cara lá da porta, lá de fora, e me olhou, ele botou o rosto para dentro e falou assim, o que é que essa mulher quer aqui? Aí eu vi na hora que ele falou, aí ela falou assim, padre, não é assim que se fala, é assim que se trata? Aí ele pegou, me chamou.
Aí eu fui. Aí eu disse, não, é que eu tava querendo dar um testemunho, que o Espírito Santo me tocou, que era para eu dar um testemunho aqui hoje, nessa igreja. Aí ele falou assim, olha, hoje não sei se vai dar para você dar, porque você tá vendo aqui muita gente, muita festa de Pentecostes, é muita gente. Mas se você não der para você dar hoje, quinta-feira você esteja aqui para você dar esse testemunho. Aí eu falei, tudo bem. Aí de repente, foi na hora que teve o cortejo para entrar pra dentro da igreja, todo mundo arrumado, e eu era do grupo de oração, né? Então a gente que era do grupo tinha uma camisa e a gente ficava logo na frente das cadeiras. Aí foi na hora que ele pegou, me apontou para todo mundo e, e me disse bem assim, falou para mim assim, essa ex-prostituta aqui me pediu para dar um testemunho, mas eu disse para ela que, eu disse para ela que hoje não ia dar, mas eu estou convocando vocês todos para quinta-feira, vocês estão aqui para ver o testemunho dela. Aí foi naquele momento ali que ele tinha falado aquilo, eu senti assim como se tivesse algo muito forte acima da minha cabeça e disse assim para mim, e disse para como se fosse para eu só e ele ouvir, espere ela aqui espere ela aqui para dar testemunho de que ela era de que ela era ex-prostituta, porque ela nunca foi prostituta. Aí quando ele falou assim, eu senti assim, eu olhei assim para ele, eu senti assim também que ele tinha recebido alguma coisa, porque ele ficou assim muito sem graça no altar, ele ficou assim, botou assim a mão na cabeça, ficou assim muito sem graça. E eu ficava observando assim, e aí eu senti assim que ele ficou assim, muito sem graça na festa. E aí pronto, foi quando eu me resolvi a não ir mais para essa igreja. Não ir mais para essa igreja, não botei mais meus pés lá. E aí pronto, eu saí de lá e fiquei dentro de casa. E aí eu comecei a ficar muito doente, eu começava a ter muito levante assim no meu corpo, a minha perna esquerda começava a inchar, a minha perna direita começava a ficar muito vermelha, inchando, inchando. E aí quando foi um dia, minha irmã me chamou para ir em outra igreja, para ir em uma igreja, e aí eu fui com minha irmã, mas quando chegou lá também não tive coisas boas para contar, porque eu comecei a ser muito perseguida, começou tudo de novo, deu eu ir para a igreja, aí eu levar os louvores e pedia a ver o que era que tinha que fazer, eu conversava com a moça do grupo que cantava lá, mostrava meus louvores para ela perguntava se era eu que fazia, eu falei que era, aí eu falava, contei o caso dessa igreja que eu tava, e aí ela dizia que ia me chamar a mesma coisa, dizia que você deixa comigo que a gente vai depois chamar você. E aí acontecia que nunca me chamava, nunca me chamava. E aí eu começava a ter muita perseguição dentro dessa igreja também, muita perseguição, não sei. Eu acredito assim que essas pessoas elas estavam sendo usadas por algo ruim para poder me atingir, porque como é que eu falo assim, como é que uns padres tão estudados, tão doutorado de estudo e tudo mais, como é que se deixa fazer isso com as ovelhas de Deus? Né? Eu fico assim imaginando assim. Aí eu fiquei muito triste porque tinha uma moça de junto de mim. Lá aconteceu assim que tinha uma moça de junto de mim e eu vi na hora que ele falou assim: saia de junto dela para você não se contaminar. Aí a moça saiu de junto de mim. Naquilo ali eu fiquei observando aquilo ali, fui, não deixava de ir para a igreja, ia. Ele e outra pessoa lá dele botaram a mão minha cabeça, aí eu reposei lá em cima do altar, que ele mandava as pessoas subir. Aí eu subi, ele botava a mão na cabeça da gente pra gente, pra botar, para poder orar, não sei, eu reposava, ficava o tempo todo lá no chão reposando. E eu levava muito louvor para essa igreja, precisa ver. Tinha vezes que eu levava 15, 16, 18 louvor para essa igreja. Eu sei que teve uma vez que eu vi uma. Eu tinha muita visão, assim, de ver muita coisa caindo dentro da igreja, que esse pessoal gritando dentro da igreja. Aí eu via, assim aquela imagem, assim, do Espírito Santo descendo, assim, com a mulher e aquele esposo reposando dentro da igreja. E umas gritaria. E aí teve um dia que eu vi, assim, uma bola. Eu tava orando, mas eu vi que aquela bola veio na minha direção, assim.
veio na minha bola na minha direção, aí bateu aqui na minha cabeça, assim, bateu assim na minha cabeça, aquele peso bem forte batendo aqui na minha cabeça. Aí eu repousei, caí no chão assim, de costa, aí bati a minha quina assim no pé da cadeira, que as cadeiras de lá era de madeira, e a minha cabeça partiu, aí a mulher viu um bocado de sangue assim no chão, eu deitada e a mulher vendo o sangue jorrando assim no chão, aí o pessoal veio, me tirou do chão, me levou lá pra dentro, da sala, aí chamaram o SAMU para me levar para o hospital, só que aí ninguém me acompanhou, eu fui para o hospital sozinha, foi que eles pegaram minha bolsa, viu o meu celular, mandaram que eu pegava para ligar para meu filho, foi que meu filho foi buscar lá, eu passei o dia todo lá no hospital, saí de lá da igreja mais ou menos às 8h30, e eu saí do hospital às 5 horas da tarde, porque eu tive que ficar em repouso, né, porque levou 5 pontos e o corte foi muito fundo. Se pega aqui na nuca, hoje eu não estaria aqui. E aí, ninguém foi comigo. Aí ainda até que a moça do SAMU falou que falta de amor, porque não tinha ninguém para me acompanhar. Eu saí sozinha com eles para o hospital. Se acontecesse alguma coisa, eu quero que eles iam falar. E aí pronto, eu fiquei, passei a tarde toda. Quando foi 5 horas da manhã, minha irmã foi lá buscar com meu filho. E aí foi isso que aconteceu. E aí pronto, eu tinha tempo assim que eu começava a fazer louvor, de uma hora para outra, começava a vir outras músicas que não tinha nada a ver com Deus, eu fazia aquelas músicas. E teve um dia que eu fiz uma música que falava negócio assim sobre Neymar. E eu falei assim, oxe, por que eu fiz isso aqui? Aí eu falei assim, eu vou levar para a igreja para ver o que é que alguém pode me dizer alguma coisa. Aí eu falei com ele, que um padre, que eu queria, se eu poderia conversar, e tinha muita gente lá na fila para conversar com o padre, aí eu peguei, perguntei à moça se eu podia conversar, ela foi lá, ele falou que era para eu entrar, quando chegou lá dentro falando com ele, que que tava fazendo louvor, e de repente tava vendo essas músicas, o que era que aconteceu, aí ele não deu uma importância, mandou eu sair da sala, eu saí, e aí ficou com aquela ignorância, ele fez aquele coisa assim, tipo ignorância, eu peguei, saí da sala e continuava indo para a igreja, continuava. Aí tinha vezes assim, uma horas assim que teve um tempo que chegou um tempo assim de eu não ter mais vontade de ir para essa igreja, mas eu via que um negócio me puxava de dentro de casa. Eu tinha assim, me puxava de dentro de casa. Aí teve um dia que eu senti assim o Espírito Santo, hoje você não vai lá, não vai lá. E eu vou te dar uma visão. É como Deus ela fala assim, olha, olhe para, eu vou mostrar para você como é que ele está lá, porque acho que era como eles oravam, né, para poder eu estar ali dentro da igreja. E nesse dia Deus não deixava eu ir. Teve uma vez que eu tive a visão de ver aquela pessoa, ele preocupado lá, porque nesse dia eu não fui. E aí pronto, daí pra cá eu comecei a deixar de não ir mais para essa igreja. E aí eu começava a ser perseguida, a ser maltratada dentro de casa, era tanta coisa que ia acontecendo comigo que eu não tinha explicação, porque eu deixei de ir para essa igreja. Porque assim, é como se parece que eu tava sendo marionete dentro dessa igreja. Era só para eu ficar levando louvor para eles. Aí teve um dia que ainda eu peguei, teve uma vez, né, que eu fiz um louvor, tinha mais ou menos uns 18 louvor dentro de um envelope branco. Aí eu sei que ele falou assim, se, todo, vocês não faz, se vocês fizessem o que ela faz, vocês tem que fazer o mesmo que ela faz, assim, mais ou menos assim. Eu não lembro, eu tô lembrando muito. Aí foi na hora que assim, daqui a pouco vocês vão ver, você não tá entendendo não, daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô falando. Aí quando eu peguei o envelope e botei em cima da mesa, assim, ele falava, quem tiver as coisas, pode ir botando assim em cima da mesa, né? Aí quando eu peguei esse envelope branco, aí assim, eu fui a última a botar esse envelope, não sei se era para todo mundo ver, eu botando aquele envelope, não sei o que era que acontecia. Aí quando às vezes eu tinha até aquela vontade de botar, mas algo ficava me prendendo pra eu não botar assim. Aí quando foi na última pessoa, aí foi eu. Aí foi quando ele falou: é, vocês agora estão entendendo? Que eu queria falar com vocês, que era sobre envelope, né? Aí eu botei o envelope lá dentro da mesa, em cima da mesa. Esse envelope eu fazia muito louvor, muito lindo, porque uma vez eu dava esse louvor para uma amiga que chegou aqui na minha casa, que era até madrinha de meu filho, só que aí ela saiu assim da minha vida, não sei porquê.
Aí ela olhava meu louvor, ela falou assim, Eliane, esse louvor é muito lindo, você faz o que com ele? Assim, eu levo para a igreja. Não, menina, isso aí isso aí é um dom que você tem, isso aí, isso aí dá muito dinheiro. Aí eu falei assim, mas eu não sei como fazer isso, eu tenho que levar para a igreja, né, para ver como é que essa pessoa vai me ajudar. Aí disse, oxe, fica aí esperando, ele nunca vai te ajudar sobre isso. Aí eu, mesmo assim, eu não via minha amiga falar isso, né? E eu levava esse louvor pra. Eu levava, continuava levando. Aí começou a vir muitas músicas que não tinha nada a ver com Deus. Aí eu falei assim, eu não sabia. Aí quando foi um dia, aí eu começava é, escutar o YouTube, né? Eu escuto aquelas pessoas de oração no YouTube e parece que aquelas pessoas sabiam de minha vida toda, porque falava muita coisa assim. E é assim, olha, Deus não tem nada a ver com isso, Deus está mandando você sair, tirar esse negócio de você. Aí foi um dia eu orei aqui nos pés da cama, pedi a Deus se era da vontade de Deus. Aquilo vinha na minha vida, e aí uma voz falou que não era da vontade, e aí pronto, aí começou assim. Essas perseguição, eu fui muito perseguida mesmo dentro dessa igreja. E aí pronto, eu fiquei dentro de casa e sendo humilhada, sendo maltratada, muito perseguida. Teve um dia assim de noite, era assim mais ou menos ia caminhando para 3 horas da manhã. E aí foi quando eu tomei uma perfurada assim no lado do meu coração. Parecia que era um espeto que estava entrando dentro de mim. E aí eu dei um grito e eu vi naquele momento ali, eu senti assim, uma luz descendo dentro do meu quarto. E assim, eu vi aquele céu assim, todo aberto assim no meu quarto. E aquele brilho todo dentro do meu quarto, eu vi, foi na hora que o Espírito Santo falou bem assim com a voz alta, assim, como se o mundo todo visse, aí falou assim: Satanás, tudo isso que você está fazendo com ela, você nunca verá meu perdão aí na terra e nunca verá a minha glória. E nisso aí continuou, não deixou de não continuar. E aí pronto, e não deixou de me perseguir, sempre me perseguindo. E teve uma vez também que sempre meu louvor, uns louvores que eu tenho, que fala sobre assim, como as pessoas assim falam, não acreditam muito, então Deus me dava em louvor. Sabia que não ia acreditar muito na minha história quando contasse, Deus me dava em louvor. E aí eu vi assim um homem assim no pé da minha cama com tipo uma peneira na mão, e aquela peneira, ela cessava assim, ele cessava e falava assim para mim: "Tome aí para você". Aí quando ele falava, eu via aquela voz falando, via a mesma visão. Aí aquela voz falava assim. Aí de repente eu via como se fosse como se fosse assim, eu tomando um banho assim de ortiga, como se fosse uma ortiga assim que pela o corpo da pessoa todo, e aquele corpo meu enchendo de caroço, eu levantei ligeiro tomando banho, me coçava, me coçava, me coçava. E aí depois, um tempo veio, começou a vir aquele louvor para eu fazer, aquela do que Jesus, como é que fala assim, eu oro e meu socorro vem de Deus, Cristo Redentor. Aí eu vi que se ser minha paz, ser meu amor, aí foi isso aí. Aí também veio um dia eu tinha orado assim 12 horas da noite, que eu só faço minhas orações nesse horário. E quando eu acabei de orar, eu gostava muito de orar no joelho. Esses tempos agora que eu parei mais. Quando eu acabei de orar, eu deitei. E aí, quando eu sempre tinha um medo assim de dormir com a cabeça descoberta, aí eu cobria a minha cabeça. Quando eu apaguei a luz e cobri minha cabeça, aí eu vi assim, uma luz floresceu assim. Eu vi uma luz assim em cima da minha barriga. Aí aquela luz era muito forte, era uma luz assim, um brilho assim muito forte assim em cima da minha barriga. Só que aí eu guardei, né? Não falei pra ninguém. Com um bom tempo depois que eu contei uma das minhas irmãs. Mas depois de muito tempo eu contei uma das minhas irmãs. Aí pronto, foi que quando veio aquela música aquela, tem no YouTube, eu tô com um vestido rosa. Na hora assim me esqueço. É, do Pai, Filho e Espírito Santo, que habita no seu coração. Aí tem mais ou menos assim. Aí pronto, aí foi que comecei a ser perseguida, comecei a ir para as outras igrejas,
E na igreja quadrangular eu fui muito perseguida também. Uma mulher me maltratou, me humilhou na frente de um bocado de gente. Eu cheguei lá e nesse dia essa mulher já tinha me feito, a minha vizinha tinha me feito convite 2 vezes, eu fui. Quando foi na terceira vez, aí ela me tornou me chamar. Aí Deus preparou também nesse dia minha irmã para ir. Porque assim, muita gente não acreditava quando eu ia para a igreja o que ia acontecer comigo. Aí eu contava, ninguém acreditava. Aí só que quando eu cheguei lá, a mulher assim, botava assim, chegava assim perto de mim assim, dizia um bocado de coisa pra mim. E todo mundo assim olhando, olhando. Mas e nessa igreja tinha um rapaz que ele fez uma pregação e ele falou tão bem assim de mim que eu via, porque ele olhava só pra mim, ficava falando muita coisa pra mim, mas ele ficava falando muita coisa bonita. Então acho que as pessoas ficaram meio com inveja, não sei o que foi. Aí quando marcou outra mulher pra vir, essa pregadora me disse um bocado de coisa, um bocado de liberdade. Aí eu cheguei em casa, aí quando a gente saiu da igreja, aí eu falei assim, a senhora falou porque eu já tinha falado pra essa mulher que eu não gostava mais de igreja porque eu estava sendo muito perseguida. Ela, não, você vai ver que você vai gostar muito, lá só tem amor, e lá todo mundo trata todo mundo bem. Aí eu fui na primeira vez, eu fui. Aí quando eu fui na segunda, na terceira vez, que essa mulher fez essa maldade comigo, assim. Aí eu cheguei em casa, aí falei, quando a gente acabou de sair da igreja, aí eu peguei e falei pra ela, a senhora me disse a mim, né, que a sua igreja é amor, né, e como é que aquela mulher fez aquilo comigo? Ela, minha filha, é assim mesmo, é não sei com todo mundo. Eu falei assim, mas não é com todo mundo, como é que se trata as pessoas daquele jeito que ela me tratou, me humilhando daquele jeito que eu estava atrás de igreja, na igreja, atrás de profeta, atrás de homem, e que Deus já estava me mostrando eu pra ela, e que lá não tinha homem, que eu queria ser mais poderosa, lá não tinha homem pra mim, que eu queria ser mais poderosa do que todo mundo, e que falou um bocado de coisa. Aí eu vim embora. Quando chegou assim, mais tarde da noite, depois eu orei, aí eu comecei a chorar em cima da cama, chorava, chorava. Aí eu vi na hora que o Espírito Santo falou pra mim, bem assim, clame a mim, clame a mim. Aí foi quando eu levantei de manhã 5 horas. Aí Deus me dava assim assim, uma profecia para ir fazendo. Eu sei que eu acabei fazendo um canal, depois eu fiz 2 canal, depois eu entrei no teu canal, porque eu tava sem direção de como tudo tava acontecendo. Eu falei assim, eu resolvi botar meus louvores no YouTube, mas só que eu não tive assim aquele negócio de conversar com Deus, aqui, eu fui botando, porque assim, já que ninguém não quer me dizer o que é que eu tenho que fazer, aí eu assim, vou fazer no YouTube mesmo. Aí eu começava a botar, só que aí eu comecei a ser perseguida também dentro do YouTube, porque eu estava sendo muito perseguida. Primeiro eu comecei a ser perseguida por uma mulher, mas acabou que Deus estava dando visão para, é como se ela estivesse sendo usada por outra pessoa para me humilhar na igreja, nesse YouTube. Só que aí depois eu acho que Deus deu visão para ela, porque eu vi um dia eu tendo uma visão e ela falando assim, gente, porque ela tava falando para mim, ela estava, através dos meus louvores, ela achou que eu estava com um livro dos anciãos. Aí eu tenho um dia, se eu assistindo ela falou assim, ó, você sabe que eu tô falando com você, entrega o livro dos anciãos. Você está com o livro dos anciãos na mão, entrega o livro deles. Como se quiser dizer que eu tinha roubado o livro dos anciãos. Mas aí foi porque eu estava numa igreja e essa moça me deu esse livro de presente para mim. Entendeu? E aí eu já tinha esses louvores, se eu não olhava para livro nenhum, eu fazia meus louvores, não olhava para livro, nem para Bíblia, nem para nada. Aí aí depois foi quando ela, acho que Deus assim tocou nela que eu não era nada disso. Aí foi que ela pegou, eu vi ela uma vez ela dizendo assim: gente, ela não é do mal não, ela não é do mal não. Aí eu via que era a voz dela. Aí foi nessa vez, mas antes disso ela foi uma pessoa assim, era uma pessoa boa, depois ela se tornou uma pessoa ruim pra mim. E aí, pronto, aí foi quando eu peguei e aí mesmo assim fiquei no YouTube. Eu ajudava muitas pessoas assim no canal, quando Deus me mostrava coisas erradas no canal, nos canal das pessoas. Aí Deus me mostrava, aí Deus falava assim pra mim, escreva isso aí. Aí eu abria assim, eu só sei que naquele tempo ali, hoje eu comecei a esquecer muita coisa assim de pegar no YouTube, mas no momento assim que eu via que eu tava ali naquele YouTube fazendo alguma coisa assim, eu falei assim, meu Deus, é Deus que tá me ajudando aqui, porque eu não tinha um conhecimento de como era que eu abria o YouTube, como era que eu fazia aquilo. Parecia que era uma coisa assim que nem sei explicar direito. E aí eu falei assim, aí pronto.
eu não sabia botar meus louvores, foi quando minha família parece não acreditava muito em mim, ninguém foi a meu favor, achava que tudo era escolha da minha cabeça, ninguém acreditar. Aí eu peguei, pedi uma menina aqui para ela me ajudar eu no YouTube a abrir como era que fazia o louvor, e ela me ensinando, ia filmando no outro celular, e depois eu botava no meu celular para eu observar e começar. Aí eu começava a abrir, fazer meus canal. Teve uma vez que eu fiz uma música de Zaqueu, mas assim, não saiu muito bem certa, porque assim, eu começava a ser muito perseguida, que meus louvores saía. Tinha hora que eu fazia uma coisa, não sabia o que estava fazendo, saía um pouco assim diferente do que Deus queria. Eu pedia noites e mais noites ali no meu, na minha mesa, fazendo os louvores, toda hora vinha, fazia aquele louvor, não era certo, aí tornava de manchar, fazia outro. Aí eu fiz uma vez de Zaqueu, botei lá, desse louvor, acho que foi muito perseguida, porque fizeram uma clonagem como fosse meu corpo, e botaram aquela foto lá no Instagram. Aí minha irmã falou assim: olha você aqui. Aí todo mundo, quando for olhar, assim, era eu mesmo. Por causa do meu vestido, pegaram meu vestido por detrás, prenderam e deixaram eu como fosse o meu corpo. Mas não era eu, era como se fosse o meu corpo, todo nu por detrás, assim. Aí Aí foi uma coisa assim que, se eu tivesse pego, a gente tivesse olhado assim direito, eu tivesse tirada para ver quem era que tinha feito aquilo ali. Naquele momento ali ninguém teve aquela reação. Eu peguei, joelhei nos pés da minha cama, entreguei tudo a Deus o que estava acontecendo. E aí pronto, começou. Eu sei que a perseguição não parava, eu sofri muito, é muita perfuração, até hoje ainda eu sou perseguida, muito, meus pés fica furando muito de novo, é só assim, é 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, como se tivesse assim um bocado de agulha enfiando dentro do meu pé e no meu corpo, do lado esquerdo, do lado direito, e aí pronto. Eu sei que essa perseguição é até hoje. Aí, quando eu vou para outra igreja, é outra perseguição. Todas as igrejas que eu fui, não tive uma que teve sucesso assim. Com muitas perseguição, de igreja. Tem coisas assim que eu não vou nem falar aqui, porque Deus não está me autorizando. Então, que não está me autorizando para eu falar, porque é muito forte. Então, eu sei que aí pronto. Eu fiquei um bom tempo dentro de casa. Eu fui para aí. Eu sei que todas as igrejas que eu fui, eu não tive assim aquele privilégio assim de contar assim uma coisa assim, mas sabe? Uma coisa assim boa. Eu tô dentro de casa agora, eu tô indo agora para uma igreja, assim. É como se fosse assim, eu vejo muito assim aquela unção de Deus quando eu tô dentro da igreja. Mas é como se eu fosse assim, visto aquela proteção divina dentro de mim, aí dentro da igreja, porque eu vejo assim aquela unção de Deus assim, descendo sobre mim, como se fosse assim, aquela proteção vindo acima de mim assim, sabe? E aí, pronto, eu fico dentro de casa, quando não dá certo mais, eu fico, mas eu sinto assim como se dá vontade assim, porque eu sou uma pessoa assim que da pandemia pra cá, eu parei assim no tempo, não consigo mais não consigo arrumar um emprego, desempregada, todo lugar que eu vou, é uma perseguição, é algo assim que tem ali, que no momento que todo mundo elogia minhas coisas que eu faço, mas só que depois não me chama mais, eu boto meus currículos, não sou chamada para trabalhar, e já tem uns 5 anos que estou parada dentro de casa. Foi quando eu estava nesse trabalho que eu estava aqui, que eu recebi essa mensagem dessa rainha. Eu levei 7 anos lá. Quando foi 7 anos, eu pedi para sair, porque eu estava sendo muito perseguida lá dentro. E aí eu pedi para sair desse trabalho. E aí eu fiquei tomando conta da minha mãe, porque minha mãe era doente, muito doente, e hoje ela não está mais aqui entre a gente. Aí quando ela ficou muito doente, e aí eu falei assim, não, eu vou parar para ficar uns tempos com ela, porque era 8 filhos, uma morreu, ficou 7. Então eu fiquei tomando conta dela. Eu tinha achado 2 trabalhos, mas eu rejeitei os 2 trabalhos e fiquei tomando conta dela. Todo mundo tomava conta. Mas como eu estava assim, desempregada, eu peguei, fiquei cuidando dela. E aí eu e mais outra irmã, porque as outras só podia ficar tomando conta no final de semana, porque as outras trabalhavam. Como eu, mas ela estava sem trabalhar, a gente ficou tomando conta dela. Aí pronto, ela fez 7 cirurgias também de uma perna. Aí não teve sucesso dela andar mais. E aí pronto, aí eu só sei assim que eu fui aprendendo muito com Deus dentro do meu quarto,
fui aprendendo muito. Deus me usava muito assim dentro do meu quarto para salvar pessoas. E nessa igreja também que eu falo que essa mulher me humilhava, eu senti assim muito assim Deus dentro me usando. Teve um dia que Deus me usava assim como se teve no tempo da pandemia, que assim eu via aquele céu entrar assim dentro aqui na cidade e eu via assim fazendo muita limpeza nas pessoas. E aí parece que ele não entendia o que estava, quando ela estava achando que eu estava dando é porque Deus assim tem um modo, tem o jeito dele usar como ele quer. Só que aí eu ficava louvando e eu sentia aquele peso assim dentro da igreja, dentro das minhas mãos. E aí era como se Deus estivesse me usando para descer na terra. E aí acho que a inveja incomodou muito. E foi isso aí. Eu sei que eu fui. É muito assim. Tem muitas coisas assim que eu vou lembrando e vou contando, mas tem coisas assim que depois eu acabo lembrando. E aí era pra eu ter falado isso há muito tempo, mas era tanta perseguição. Eu passei por um momento muito difícil aqui. Tem coisas assim que eu não posso falar. Aconteceu algo na minha barriga, assim, que minha barriga ficou enorme, grande. E era aquele peso na minha barriga. E eu fiquei assim muito doente, e muito doente mesmo. E aí teve um dia também que minha sobrinha estava aqui dentro de casa, minha sobrinha, e minha sobrinha falou assim: "Minha tia, sua barriga tá muito grande, o que é isso na sua barriga?" Aí quando ela suspendeu a minha barriga assim, aí eu vi assim, no meio da barriga ficou aquela letra, um G assim, roxo, no meio da minha barriga. E aí ela falou assim: "Aí o que é isso aqui?" Aí eu falei: "É uma letra G." Aí eu fiquei assim, esfregando assim para ver se era alguma coisa, mas não era, não era nada. Aí de repente, vou chamar minha mãe, quando ela falou, vou chamar minha mãe ligeiro para vir. Aí só quando ela foi chamar a mãe dela que ela voltou, aí desapareceu aquela letra. E aí foi isso aí. Eu sei que foi muita coisa que foi acontecendo. Tem coisas assim que eu não posso nem contar porque Deus não me permite. E aí pronto, eu tô sempre quando eu quero, às vezes eu falo assim: "Ai, meu Deus, eu quero ficar só dentro de casa não." Aí Deus me usa assim: "Vai, nessa, vai, sai um pouco." Aí de repente aí botava Deus, às vezes usa pessoas assim para me chamar: "Bora nessa igreja." Aí eu fui, eu tô indo agora na igreja, tô indo assim, não sei se eu dar vontade de Deus eu ficar lá, não sei, quem sabe é Deus. Aí pronto, eu sei que é porque eu fico muito dentro de casa, não saio pra canto nenhum. E aquilo ali fica me deixando doente. Tem horas assim que vem algo acontece assim, que meu corpo fica assim meio estranho. É como se parece que, sei lá, não sei nem o que falar. E aí pronto, é isso que tá acontecendo, que vai acontecendo. E tem muitas outras coisas assim que veio acontecendo. E aí hoje eu me deu vontade assim, e também assim, eu quero falar porque assim, durante esses tempos Deus foi me dando uma visão espiritual. Uma vez ele me deu uma visão, que eu tenho assim, eu estava assim deitada e Deus me dava assim visão de quando Maria teve ele na manjedoura. Porque era assim, como eu tenho um livro aqui que tem essa foto assim dele na manjedoura, né? Maria, José, e tem os pastores tudo ao redor. E tem aquela manjedoura assim com aquela criancinha. Só que um dia Deus me deu uma visão. Nessa foto que eu tenho, assim, eles mais velhos. Só que foi um dia Deus me deu uma visão deles tudo novo, tudo bem novo. Havia Maria. Maria era virgem. Eu fico assim observando que quando ele me deu, botou mais assim para eu ver, olhar assim, aquela visão assim, que Maria parecia assim que eu demorava ali eu vendo aquela visão. E José assim, bem novinho. Ele era mais velho do que Maria, mas Maria era assim novinha, era assim, tinha na faixa assim de seus 14, de 15 anos, mas ela era muito linda, 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 linda mesmo. Aí Deus botava assim ela para mim, para eu ficar vendo ela assim com aquele cabelão comprido, muito bonita assim, ela assim aquela cor assim, ela assim da minha cor mais ou menos. Aí tinha aqueles pastores, eles ali tudo olhando pra criança, dando risada, e aquela criança assim, meia, assim, um moreninho claro, assim, ali todo arrumadinho de azul, e todo mundo olhando, e José Bovinha botava a mão em cima de Maria, do ombro de Maria, e eles tudo olhando, conversando, e eu vi essa visão, tive essa visão, assim, que Deus sabe que eu não tô mentindo aqui. Aí eu ficar assim, observando assim, porque Deus estava. E aí pronto, foi daí pra cá que Deus, depois que minha mãe morreu, eu comecei a
ter visões assim com minha mãe, meu pai, Deus ia me mostrando muita gente do cabelo tudo branco, dormindo assim, como se estivesse assim, num descanso, né? Num descanso eterno assim. Aí, uma vez, também a rainha Elizabeth, ela apareceu, eu tava deitada na cama e aquela mulher apareceu assim, com o rosto em cima de mim assim, e falava assim: Eliene, eu sou a tua defensora, o meu nome é Elizabeth. Aí. Quando foi de manhã, ela tornou a repetir de novo. Eliane, eu sou a rainha Elizabeth. Aí pronto, aí ela pegou, aí pronto, eu fui tendo visões de muita gente, assim. Aí Deus falava que era pra mim, que era minhas parentelas que já foram. Porque os parentes da minha mãe, todo mundo era do cabelo. Quando ia ficando mais idosa, todo mundo tinha os cabelos brancos. Aí eu mostrava muita gente do cabelo branco. Aí quando foi um dia, eu tava, poucos dias agora, mais ou menos, não tem 2 semanas, aí eu tava deitada na cama do meu filho, aí eu tive aquela visão com aquela senhora, assim, toda branquinha, aí eu falei assim, isso aí, eu olhava assim, quando eu olhava bem, aí ele disse, essa é mãe, aí ele falava assim, aí eu falei assim, ele me mostrou, aí eu peguei, no oculto eu perguntei pra Deus, ela tá onde? No oculto, né, dentro de mim, eu falava, ela tá onde? Aí foi quando aí veio o rosto dela descansando assim, deitada. Aí, de repente, eu falei, ela tá onde? Aí veio aquele olho azul assim, aquele olho azul, é um olho mesmo. Aí veio aquele olho azul. Aí, dentro daquele olho azul, aparecia um bocado de estrelinha. Aí Deus dizia no meu coração, ela tá num descanso eterno. Assim mesmo, que ela tava num descanso eterno. E aí pronto. Aí quando foi essa semana agora, eu tive uma outra visão com. Era com tinha a rainha Elizabeth e tinha aquela outra que morreu, como eu não lembro o nome dela, acho que é a rainha Diane. Apareceu ela no, deitada, como se ela tivesse também no caixão, assim, no descanso assim eterno, mas era como se ela estivesse dormindo. E assim, aquele rosto assim, bem, bem bonito, assim, como ela tem. E depois, no momento que ela apareceu, como se ela estivesse dormindo, ela apareceu viva, como se ela estivesse se casando. Ela com um rapaz assim do lado, todo vestido daquela roupa assim, toda elegante. Aí apareceu bem ela assim, porque ela apareceu assim pra mim com aquele buquê assim na mão. E ela assim apareceu assim pra mim. É uma coisa assim, que só Deus para me mostrar isso, porque homem não, como é que o homem ia poder me mostrar isso? Me mostrar toda a minha família já na eternidade. Aí eu sei porque assim, eu orava muito pela minha família. A minha família nunca foi de igreja, que a gente sempre morava no interior, então a gente não tinha conhecimento da Bíblia, né? Na Bíblia, porque eu mesmo quando eu vim pegar na Bíblia foi quando eu comecei para a igreja, que eu tava com 47 anos, não tinha, eu não, foi a primeira vez que eu tinha pegado numa Bíblia. Então minha família também não tinha, mas meu pai tinha o costume de orar, ele costuma de orava de manhã, de noite quando ele ia dormir, e aí ele ficava botando todo mundo para orar. Aí o Pai Nosso. E meu pai, ele não deitava sem orar o Pai Nosso. E meu pai era assim, era uma pessoa muito assim, que ele respeitava muito Deus. Ele respeitava. Era uma pessoa de interior, não tinha conhecimento assim, com de igreja, nada, mas ele tinha um. Meu pai era uma pessoa assim. Era uma pessoa muito, muito assim, tinha temor assim a Deus, entendeu? E aí pronto. E aí foi eu, quando foi essa semana, quando foi hoje, e me deu vontade de dar esse testemunho, porque eu senti assim no meu coração, vai, fala o que você tem de falar, fala o que você já viu. Eu tava sentada assim no sofá, de repente eu tava meio assim, meio cochilando, e de repente eu acordei. E aí, quando eu tava assim meio cochilando, eu vi vindo aquele rosto na minha frente. Aí eu tava tendo uma visão com o meu pai, porque assim, ontem, depois que eu orei, aí não era, já era 1 hora da manhã. Quando eu orei, aí eu fiz aquela oração pela minha família que se foi, pelos meus entes queridos que se foi, e por todas as almas, né? Porque sempre eu orava pelo meu pai, pela minha mãe, e orava pelas pessoas que já se foram, pela minha irmã que se foi, pela todos que se foram, aí eu sempre orava. Esses tempos que eu deixei, mas eu sempre orava. Então, quando
quando foi agora de manhã, agora de tarde, eu tive uma visão de novo com a minha mãe e meu pai. É como se eu dissesse assim, hoje é dia de finado. E aí Deus me mostrou a visão assim com meu pai e com a minha mãe. E aí, muitas outras coisas. Teve uma vez também que Deus apareceu para mim. E eu contei até essa coisa na igreja, em uma igreja, e um bispo ele duvidou de mim. E porque o Espírito Santo falou que era para eu contar isso para lá, e eles duvidaram de mim, porque ele aí ele disse que isso não era coisa da minha cabeça. Eu falei que não era, porque uma vez tinha umas pessoas que vieram aqui na minha casa e eu contava a minha história para eles assim, aí eu falei assim, eles me deram um livro. Aí nesse livro, quando todas muitas coisas que eu li, aí eu falava assim, vixe, parece que esse livro foi eu que escrevi, porque tinha muita coisa assim que parecia naquele livro e era igual as coisas que eu contava. Aí ele disse, você vai ler esse livro. Aí quando eu li isso, ele me deu esse livro, quando eu li esse livro, aí eu falando para ele. Aí pronto, aí eu achava assim que até que eles acreditavam, mas ele não queria dar muito, sei lá, muito ibope pra mim, pra minha história. E aí pronto, teve uma vez que eu tava tendo deu um pé de trovoada aqui muito forte. E meu quarto alumiou todo. O meu tava com a luz apagada, mas meu quarto alumiou todo na hora que deu essa trovoada. Só que a trovoada era meu quarto, sempre que dá trovoada, nunca teve isso. Mas nessa vez meu quarto alumiou todo. E aí eu vi assim, a voz dizia bem assim. Eu te protejo e os teus das garras dos teus inimigos. Em breve eu volto. Aí falou assim: eu te mostro que eu sou Deus. Aí quando ele falou assim: eu te mostro que eu sou Deus. Aí eu vi assim aquela luz descendo assim na cabeceira da minha cama em formato de um homem, mas aquela luz veio e desceu assim e tinha falado assim: eu te mostro que eu sou Deus. Aí pronto, aí foi acontecendo várias coisas assim. Eu só sei que assim que desde quando eu entrei na igreja eu não tive assim mais paz, porque talvez era alguma coisa que Deus sempre quis, e eu não tinha entendimento, porque eu não achava ajuda de ninguém. Todos os lugares que eu ia era tipo uma humilhação, era chacota comigo. E aí eu falava assim, meu Deus, por que que eu tô, por que eu tô passando por tudo isso? É porque eu tô sendo tão perseguida assim dentro da igreja. E talvez aí eu acho que, como eu falava assim, as pessoas falam, a gente tem que aguentar isso, tem que aguentar aquilo outro. Eu falei assim, já que eu tinha que aguentar isso, por que que Deus, quando via as pessoas no mundo espiritual, o que estava acontecendo comigo, por que que Deus apareceu para mim e disse, eu te protejo das garras, eu te protejo e os teus das garras dos teus inimigos. Em breve eu volto. Aí eu só sei que talvez quando só veio melhorar mais depois que eu tô que eu porque eu sempre oro a Deus, né, para Deus me guardar, pra guardar os meus. E aí pronto, eu só sei que Deus tá sempre no comando de tudo. Porque se não fosse Deus hoje eu não estaria aqui, porque foi muito levante que eu passei no tempo da pandemia mesmo, que eu tava trabalhando, tive que deixar o trabalho porque eu estava sendo muito perseguida. Eu tive, não dentro do trabalho, mas assim, é uma perseguição no tempo da pandemia mesmo. Talvez Deus não queria que eu ficasse saindo de ônibus, porque talvez ia ser pior para mim, porque eu acabei assim tendo os sintomas, mas graças a Deus deu. Quando eu acabei de sair do metrô que eu vim para casa, assim, eu comecei a sentir uma coisa estranha, porque já tava no tempo da pandemia, muito alastrada aqui em Salvador. E eu comecei a sentir uma agonia, muita febre, muito calafrio, aí vim para casa ligeiro. E quando eu entrei aqui dentro do quarto, foi quando Deus falava assim, pega no telefone, pega no YouTube, vai no YouTube. Aí eu fui no YouTube, liguei no YouTube, foi que tava passando essa mulher, né, que uma vez ela, ela, ela se... uma hora ela ficou sendo do meu lado, mas depois ela não foi. Aí foi quando ela pegou e falou assim. Aí ela falava, parecia que ela tava falando comigo. Aí ela pegou e eu tive essa.
Esse foi no momento assim que ela tava falando, e aí eu tive aquele livramento assim que Deus não deixou o pior acontecer comigo, porque é como se estivesse tomando já tudo, minha garganta, meu corpo todo queimando de febre, era calafrio, me jogava aqui no chão de tanta agonia assim que estava acontecendo comigo. E aí pronto, aí foi isso que aconteceu. Então assim, de lá pra cá Deus vem me dando muita visão, me dava sempre me dando visão assim assim da minha família. Deus já me usou assim para curar outras, para dar livramento, né, para minha irmã, meu tio. É, outra hora eu venho aqui para contar, porque assim, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então foi isso aí que vai acontecendo. Então hoje eu me deu vontade de fazer isso aqui porque eu senti no meu coração Deus mandando eu falar isso aí, tá bom? Então vocês curtam aí, vê aí pra ver. Vocês podem ver aí que pode ver com quem tem aquela comunhão com Deus de dizer assim, ela é muito mentirosa, é mentirosa, é fofoqueira, que eu gosto muito da mentira, eu não tô mentindo. Então, assim, para aquelas pessoas que já me magoaram, já me, me, me fez tanta maldade, eu tô perdoando todo mundo mesmo, que eu não sou, eu não, eu nunca disse que eu sou perfeita, nunca disse que eu sou santa, porque fica muita gente me tratando, me dando indiretazinha que eu quero ser santa. Eu nunca disse a ninguém que eu sou santa, eu nunca disse a ninguém que eu sou melhor do que ninguém. Então, assim, quem quiser dar suas piadinhas, que dê pra si mesmo, porque pra mim não tá me dizendo, a mim não tá me dizendo nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que Deus usa na terra quem Ele quer, quem Ele não quer, entendeu? Então, eu tô fazendo isso porque para muitas daqueles que diz que eu não tenho um Deus, que eu não tenho conhecimento nenhum com Deus, e eu fui aprendendo tudo foi com Deus. Com Deus que aprendi, fui aprendendo as coisas. Foi Deus que me salvou de toda a maldade que aconteceu comigo. E é isso que está acontecendo. Eu tenho eu tenho assim, testemunho também que eu posso falar de quando eu era criança, que eu fui uma pessoa muito doente. Então, eu já tive vários tipos de doença, mas graças a Deus eu venci todas. Porque eu venci? Porque Deus já era na minha vida. Então, depois eu conto esse testemunho. Então, vou ficar por aqui. Aí vocês que acham que tem muitos que, né, que acham que eu não, muitos acham que eu sei que tem muitos que tem assim aquele conhecimento com Deus, que sabe que muitas coisas existem e que tudo isso que eu tô falando aqui não é uma mentira. Então tá bom, obrigado por tudo e tchau. Me desculpa aí porque não sei muito falar muito no YouTube, mas eu sei que o que eu tô falando aqui não é mentira, tá bom? Tchau.